Então, essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, aqui da Unifesp. E hoje nós temos a honra de contar com o professor Gonçalo Vecina Neto. Ele vai falar sobre diferentes arranjos assistenciais, atender às necessidades, às demandas. O doutor Gonçalo é médico sanitarista. Ele foi fundador da Anvisa. O professor Arthur trabalhou com ele logo no início da fundação da Anvisa. Secretário municipal da cidade de São Paulo, em 2003 e 2004. É professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele fez residência no PROASA, na área administrativa, já desde... E ele é interessante, que eu estava conversando com ele antes aqui, para animar aquelas pessoas que estão demorando bastante para fazer o doutorado. O Vecina está tentando fazer o doutorado desde 1997. Ele fez a qualificação em 1997. Ele sempre fica postergando, porque ele assume algum cargo ou outra coisa que é mais que tem uma importância maior do que isso. Ele também foi diretor do Sírio-Libanês por um período de quanto? 10 anos. 10 anos. Ele tem experiência muito grande na saúde pública, muito grande nos órgãos regulatórios e também no setor privado. É um prazer tê-lo aí. Eu era diretor clínico do Hospital São Paulo, alguns anos atrás, quando eu conheci o Vecina, e desde esse tempo nós temos uma relação muito grande, também intermediada pelo professor Arthur, que era bem amigo do Vecina também há muito tempo atrás. Obrigado, Vecina. Obrigado a você, presença aí. Muito obrigado mesmo, obrigado. E parabéns pelo todo o seu trabalho aí. Tá bom. Na semana passada, nós discutimos aqui a linha de cuidado do renal crônico. Acho que está mais ou menos dentro do tema do teu título. Eu queria só te mostrar como que nós estamos vendo a situação agora, e daí você vê que tipo de comentário como está a situação. Então, nós chamamos de entraves na linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica. Tem a atenção primária, que é feito em tratamento conservador, tem 2,5 milhões de pessoas, que são atendidas em 44 mil UBS no estado de São Paulo, no Brasil. Aí tem a atenção especializada, que é o cuidado pré-dialítico, tem 340 mil pessoas que têm alguma alteração de função renal que vai progredir para a insuficiência renal crônica. E hemodiálise tem 800 unidades no Brasil, em 400 cidades, distribuídas pelo Brasil todo. Tem 140 mil pacientes no SUS, né? Tem mais uns 25 mil pacientes que estão em unidades de convênio. 6% deles estão em diálise peritoneal. Aqui no Canadá e no México é entre 20% e 30%, Hong Kong é 70%, mas a maioria dos países o número é menor do que 10% mesmo. Então, a diálise que dá um pouco mais de trabalho e tem uma série de outras questões. E entra assim, entre 45 e 50 mil novos pacientes por ano nesse programa de diálise, que tem um número de máquinas que está disponível, que é um número estático, assim. A diálise peritoneal você pode ir aumentando dependendo da planta de produção de insumos, mas a hemodiálise demora 2 a 3 anos para você fazer uma unidade nova. Como é que entra esses 47 mil? Sai 33 mil por óbito, que é a maior fração desses pacientes em diálise são pacientes diabéticos, com várias outras complicações sistêmicas, não morre especificamente por causa da doença renal, né? E sai pelo transplante. No transplante tem 32 mil pessoas listadas, tem 200 centros de transplante renal no Brasil, e chegou a fazer 6 mil transplantes por ano, caiu para 4 mil no Covid, e agora subiu para 5.300 no ano passado, mas está tendo dificuldade dos centros de conseguir retomar a atividade, porque o transplante tem uma série de elos que precisam ser ajustados, ficou 3 anos sem fazer, fica um pouco mais complexo. E para equilibrar, que nem 33 mil com os 47 mil que entra, aqui em São Paulo já é mais ou menos assim, então entra 47 mil, morre 33 mil, precisava quase 14 mil pacientes em transplantes para equilibrar, que dá 50, 60 transplantes por milhão de habitantes. Aqui no estado de São Paulo é mais ou menos assim, então cresce o número de pacientes em diálise em 1 ou 2%, tem estados que não têm transplante ou que têm outras condições, e tem
que tem um crescimento maior. Então, qual é o problema que está acontecendo aqui, que é o problema de todo o sistema, é que a hemodiálise, a remuneração da hemodiálise está R$ 218 por sessão de diálise. E ela custa, aqui no Hospital do Rim, R$ 298. E essa proposta de correção da tabela ela é difícil de corrigir, que é um valor substancial, mas a tabela da diálise ela vem bastante defasada. Esse valor é o valor que estaria em 2016. Então, o cálculo simples, ela tem que custar R$ 300 por diálise. E o transplante, o último aumento do valor de remuneração do transplante foi há 10 anos atrás, exatamente em 2012. Então, nós estamos discutindo isso com o governo federal, e todo esse sistema é pago pela FAEC, né? Porque não dá para usar o teto do município, o teto do estado, porque tem uma migração muito grande intermunicipal e interestadual. Então, foi assim que o governo achou de uma maneira de proteger o orçamento de cada município, de cada estado. Então, o governo federal não consegue dar aumento. Alguns estados deram uma suplementação para a sessão de diálise de R$ 50 ou R$ 40, mas aí começou a transferir a responsabilidade do FAEC para o governo do estado, alguns até do município, e aí começa o transplante, que é a mesma coisa, outros procedimentos que eram a mesma coisa, distorce todo o sistema como ele estava organizado. No convênio não tem problema nenhum, porque a remuneração dos convênios cobre a despesa. Tem algumas remunerações por reembolso que são excepcionais, assim, mas aqui nós trabalhamos basicamente com o SUS, tem um número muito pequeno de pacientes em diálise pelo convênio. Então, como é que você enxerga essa... Teve mais para cá aqui? Bem, nós temos aí, na minha opinião, pelo menos dois problemas, né? O primeiro problema é que a atenção primária não funciona. Com relação à população da assistência médica suplementar, ela não existe, não é que ela não funciona, ela não existe. Então, você entra direto na atenção especializada. O sistema de saúde vai ser estruturado com base em necessidade ou em demanda. Não é nem num nem no outro, é nos dois. Senão você não vai conseguir segurar isso. Hoje, cada vez mais, quem decide buscar assistência à saúde é o cidadão. Só que se o sistema estiver preparado para atender necessidade, não vai atender a demanda. Só que tem que atender a demanda, não tem saída. Agora, se você atender a demanda com atenção especializada, isso explode, que é o que está acontecendo hoje na assistência médica privada. O que acontece na assistência médica privada? O paciente necessita de assistência, não pode ir na atenção primária, não pode ir no consultório do médico, os médicos não aceitam, são credenciados, mas não aceitam, por uma questão de valor da consulta. O que ele faz? Vai no pronto-socorro. Quando ele cai no pronto-socorro, o prestador, o que faz? Sobrevive, né? Enche de exame. Tá certo? Não tem saída. Eu já fui diretor do hospital. Eu sei por que eu comprei 6 aparelhos de ressonância magnética nuclear, porque ela paga a conta. E aí tem essa outra coisa, que é a segunda, que é como é que paga. Como é que paga? Fee for service. Como é que está pagando hemodiálise? Fee for service. Agora, qual é o problema do fee for service? Que ele não paga tudo o que está acontecendo. Então, ele não paga o que pode estar acontecendo na atenção primária, né? Você andou falando aí da diálise peritoneal. Esses dias eu conversei com um sujeito que vem de uma multinacional que andou comprando unidades de hemodiálise e agora está vendendo todas, tá certo? Quer dizer, por que ele comprou? Porque ele achou que ele ia dominar o mercado. Só que a hora que ele começou a fazer isso, como ele estava operando em duas pontas, estava operando na ponta que vende material e estava operando na ponta que consome material, os concorrentes falaram, esse cara vai ficar muito forte e vai nos pegar, não vamos comprar mais nada dele. Aí ele percebeu que, vou ficar sem vender, então vou vender as unidades. Aí ele resolveu vender tudo, e está nessa coisa que vai e vem, as coisas multinacional que não dá para entender, tem dinheiro para jogar pela janela, né?
E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele está retornando isso para a sociedade, e uma das coisas que ele mostrou foi assim, olha, nós não fazemos no Brasil mais diálise peritoneal praticamente. Por que nós não fazemos? Porque não se paga. Então, como a diálise peritoneal não se paga, nós vamos começar na hemodiálise. Só que nós perdemos uma quantidade de qualidade de vida que nós podíamos estar oferecendo para os pacientes que vão direto à hemodiálise sem fazer um tempo na diálise peritoneal, que é uma coisa que não tem sido discutida. Vocês não estão colocando essa discussão. Eu nunca, como já disse, deixei de fazer medicina, mas tive a oportunidade de conviver com pessoas que fizeram, por exemplo, diálise peritoneal. É mais tranquila a diálise peritoneal. Né? Mas como é que paga? Né? Aí é o fee for service. Então, aí não tem saída. Qual é a saída para esse modelo de pagamento? Saída para o modelo de pagamento é duas. Primeiro, precisa aumentar a eficiência. O que significa aumentar a eficiência? Ter um sistema de absorção dos custos fixos mais adequado do que o que nós temos hoje. Não tem outra saída. Agora, como é que faz para gerenciar custo fixo? O custo fixo é um negócio que acontece no local. Este hospital tem um custo fixo, o outro tem outro. Então, eu tenho que entender que isto não pode ser olhado desde Brasília, tem que ser olhado localmente. Quem que olha localmente? No caso da média e alta complexidade, é o Estado. No caso da baixa complexidade, é o município, que é quem faz a atenção primária. Então, não adianta pensar que tem uma solução outra que não esta. O que tem que fazer? O município e o Estado têm que fazer a gestão em base populacional dos recursos disponíveis. Isso significa dizer que não dá para pensar na IH, na PAC, no FAEC, do jeito que a gente pensa hoje, que a gente pensa com a cabeça em Brasília. Tem que pensar localmente. O que significa? Significa que vou dar o dinheiro para o Estado e para o município, e o Estado e o município vão fazer um modelo de alocação de recursos. E vão ter que tomar decisões. Aqui eu vou pôr, aqui eu não vou pôr. Por quê? Porque não tem dinheiro para pôr em todo lugar. Isso significa que eu vou remunerar algumas coisas que eu não tenho opção de não remunerar, o cara morre se não fizer hemodiálise, por um lado. Por outro lado, algumas coisas que eu acho que eu não deva fazer, eu não vou fazer. Por exemplo, não vou ter pequenos hospitais improdutivos. Por que eu não fecho os pequenos hospitais improdutivos hoje? Porque eles são emprego, e quando eu diminuo o emprego, eu crio um problema político na cidade, aquele mini hospital está funcionando. Agora, se eu tiver que optar entre dar empregos ou fazer hemodiálise, eu vou ter que fazer hemodiálise. E aí eu vou direcionar o dinheiro daqueles. É uma decisão que tem que ser local, senão nós não vamos conseguir andar nisso. Então, tem que mudar o modelo de financiamento. O modelo de financiamento tem que ser per capita. E quem decide aonde colocar o dinheiro vão ser os estados com os municípios, num modelo de gestão que nós nunca conseguimos levar à frente. Por quê? Porque nós temos uma organização política desastrada. Né? O que é o presidencialismo de coalizão? O presidencialismo de coalizão é isso. Não tem partido, e aí nós vamos fazer um jogo, que é esse jogo que nós estamos fazendo hoje. Então, é muito difícil fazer a gestão geográfica, georreferida dos recursos disponíveis. É bastante difícil. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós tentamos. Quando eu era secretário municipal de saúde, Barradas era o secretário de Estado. Sentamos várias vezes para conversar. Como é que a gente faz para integrar a rede municipal com a rede estadual? Porque a rede estadual, no município, é grande e a rede municipal é grande. Agora, no município de São Paulo, 15% das internações são de não munícipes. Só que como é que eles chegam aqui? Por qualquer furo. Mas não chegam ordenadamente. Então, como é que a gente vai fazer para fazer?
Chegamos a discutir bastante isso e tal, mas no fim chegou perto das eleições. Aí o Barradas falou, ó, o PT nós não conversamos. Então, até hoje, sem conversar PSDB com PSDB, porque os últimos 8 anos o município esteve com o PSDB, e mesmo assim eles não conseguiram integrar o SIGA com a CROSS. Não tem uma fila única no município de São Paulo. Durante os 3 anos da pandemia, os leitos de UTI do município e os leitos de UTI do estado não se conversaram. Por quê? Sei lá. Mas o problema é um problema político. Aí você pega, São Bernardo tem hospital, Santo André tem hospital próprio do município. Diadema tem hospital, São Caetano tem hospital. Nenhuma dessas cidades conversa com a CROSS. Isso nós não vamos conseguir. Toda a cidade média são, dos 5.600 municípios brasileiros, nós temos aí cerca de 300 municípios de médio porte. Não é muito, mas em todos eles tem rede. Todos eles têm rede. Nenhum deles conversa com a rede estadual. Então, nós temos um problema de acesso ao secundário. Primeiro, o acesso ao secundário é inferior à necessidade, mas ele não está integrado com um sistema de georreferenciamento. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter um problema grave de acerto entre necessidade e demanda, e oferta. Né? Quer dizer, e a tabela SUS? A tabela SUS, no meio desse negócio, é um detalhe. Isso. Agora, é um detalhe que é fruto da ineficiência do sistema de saúde. A ineficiência do sistema de saúde é fruto de um conjunto mais complexo de coisas. Então, nós temos um problema de financiamento. Pô, não tem nenhum hipócrita aqui nesta sala. Todo mundo concorda que nós temos um problema de financiamento. Mas tem um problema de financiamento. Né? Por nada, o Ministério da Saúde, que já foi responsável por quase 60% dos recursos do SUS, hoje é responsável por 40%. Houve uma redução do financiamento federal nos últimos 10, 15 anos, e é contínua. Né? Desde a emenda constitucional 95, o SUS, o governo federal foi retirando recursos do SUS. E não aconteceu nada. Só retirou recursos do SUS. Então, temos um subfinanciamento que é real. Não só pela retirada do financiamento do SUS, ele já era um subfinanciamento. Nós vivemos um subfinanciamento desde que, em 1988, as disposições transitórias da Constituição falavam: o que vai para o INAMPS irá para o SUS, do Fundo Nacional de da Previdência e Assistência Social. Nunca o que ia para o Fundo da Previdência e Assistência Social para o INAMPS veio para o SUS. Nunca, em nenhum momento. A partir de 88, tivemos uma crise de financiamento que foi resolvida aos trancos e barrancos. A última solução foi a Emenda Constitucional 29. A Emenda Constitucional 29, ela deu um arranjo. Por quê? Porque ela fixou que município e estado tinham que colocar. E isso foi um refresco. Mas o governo federal não mudou. Ponto. Então, nós temos um problema de financiamento. Segundo, nós temos um problema de gestão. Agora, temos um problema de gestão no setor privado, temos um problema de gestão no setor público. Quer dizer, qualquer empresa um pouco mais estruturada sabe quanto custa fazer. Nós, nas nossas empresas um pouco mais estruturadas, nós do setor saúde, sabemos quanto nós gastamos. O que é custo? Custo é um gasto alocado no processo de produção. Então, daí eu posso dizer, este é um custo fixo, este é um custo variável. Como é que eu administro o custo variável? Como é que eu administro o custo fixo? É diferente. Só que eu não sei o que é custo fixo e o que é custo variável. Algumas instituições no Brasil sabem o que é isso. A maioria não sabe. Nós temos, sei lá, 6.200... É uma discussão muito grande, porque houve uma desativação grande de leis. Eu não sei se nós temos 7.200 ou 6.200 hospitais no Brasil.
Mas dos 6.200 hospitais, quantos têm um sistema de apuração de custo? 400, talvez 500 hospitais, não mais do que isso. Não tem. O resto, os melhor gerenciados, têm planilha de Excel. A planilha de Excel não é um sistema de apuração de custo. O fato é que nós não sabemos quanto custa. Nós não gerenciamos custo. Então, isso significa dizer que nós não temos capacidade de demonstrar, olha, a minha eficiência está aqui. O que é eficiência? Eficiência é a capacidade de utilizar os recursos de maneira mais eficaz. Troço complicado. Pois é, nós não sabemos, não tem. A maioria das instituições públicas e privadas do Brasil não sabem isso. Então, a hora de discutir, a gente discute a PAC, mas você não discute quanto você precisa para o seu hospital. Você discute a IH, mas não discute quanto você precisa para o hospital. Agora, se você derivar o pagamento para a distribuição dos recursos que existem para os municípios e estados, e eles conseguirem montar uma forma mais eficiente de gerenciar esses recursos, o que vai ser uma outra discussão muito grande. Talvez a gente consiga. Até que ponto a Secretaria Estadual de Saúde está preparada para fazer o gerenciamento da distribuição de recursos, se os recursos forem colocados na mão da Secretaria Estadual de Saúde? Não estão. Também não estão. Mas vamos ter problemas aí. E ninguém mais trabalha com tabelas SUS, né? Todos os hospitais são orçamentados, as santas casas que fazem a IH, isso aí é responsável por 20% da receita deles, aí tem a orçamentação do município. Todos os hospitais do estado de São Paulo estão hoje com organização social. O que não, exceto os mais antigos, que ainda tem um grupo de hospitais que ainda estão na administração direta. Esses da administração direta são um desastre, taxa de ocupação de 60%, falta gente, falta tudo. Os hospitais que estão com as OAS estão um pouco melhor. Poderiam estar mais melhor? Poderiam estar mais melhor, mas não estão. Por quê? Porque a secretaria também é ruim de gestão. Então, você tem um problema de gestão. Então, pega a rede de ambulatório de especialidade do Estado de São Paulo. A rede de ambulatório de especialidade do Estado de São Paulo desperdiça 40% das consultas. 40% das consultas são consultas que são oferecidas, mas o paciente falta. Porque nós não temos um sistema de gerenciamento do que nós estamos oferecendo. Não tem outra saída. Tem que gerenciar. E gerenciar significa fazer uma série de coisas para impedir que as faltas que ocorrerão não impliquem não utilização do recurso. Agora, isso é um negócio muito mais complicado. Então, o fato é que, isso que o Medina falou, que cada vez mais a transferência de recursos para a rede hospitalar está sendo feita com base em quanto você, não é custa, mas está gastando. Né? Está feito com base em quanto você gasta. Ok, é melhor, muito melhor, do que o modelo tradicional, que é por a PAC e a IH, que é fee for service. É um fee for service empacotado, mas é um fee for service, tá certo? Aí, as santas casas, né? As santas casas mais importantes nos municípios que têm um pouco mais de gestão estão sendo financiadas por contratualização. Quanto custa? Né? Agora, nesse diálogo com as santas casas, também eu acho que existe um espaço muito grande de aperfeiçoamento, porque nós sabemos como as santas casas são. Santas casas vivem em função dos médicos. Os médicos mandam nas santas casas. Né? E qual é o interesse dos médicos? Os seus clientes. Então, ali tem um problema que nós temos que acertar. Eu acho que as santas casas, que tradicionalmente são instituições que serviam ao poder, vamos lembrar, santas casas nasceram por causa dos proprietários de terras, que tinham agregados que não tinham onde ser atendidos. Então, essa é a história das santas casas, no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Então, o que significa dizer? Que a Santa Casa está intimamente ligada à estrutura de poder, ou de quem comanda, de quem manda na região. E nós queremos que as santas casas sejam instituições de comunidade. Esse é o sonho.
Então, como é que a gente faz para aproximar o sonho da realidade? Através da contratualização. Olha aqui, vocês vão administrar a Santa Casa, mas a Santa Casa tem que olhar para aquilo que o SUS quer olhar. Vamos negociar que a Santa Casa seja um instrumento de gestão da assistência hospitalar no SUS, nessa base geográfica. Tem um caminho aí também. Mas é um caminho que, eu sei que a gente não vai fazer isso da noite para o dia, mas nós temos que criar um diálogo para chegar nesse caminho. Então, de novo, qual é a saída do caminho? A saída do caminho é fazer o gerenciamento local. Mas nós temos que capacitar os municípios e os governos estaduais para estabelecerem esse diálogo e conseguir fazer esse caminho. Não é fácil. Eu não acho que seja fácil. Nada disso é fácil. Eu só digo que nós temos que acordar para a realidade. Qual é a realidade? Primeiro, preciso estruturar a porta de entrada do sistema. Segundo, eu preciso mudar o modelo de financiamento e a forma de acesso ao secundário e ao terciário. Muito obrigado, Medina, pelo convite, muito obrigado pela presença de todos aqui e aí na internet, na rede, seja o que for. Eu estou impactado com o que nós estamos vivendo, né? Eu estou impactado com a crise da sinistralidade da assistência médica primária, da assistência médica privada. Eu estou impactado com a crise do SUS por causa dos problemas de financiamento e por causa do arranjo político que nós estamos vivendo, né? Eu já dei boas noções do grande problema que nós temos hoje nesse arranjo político assistencial entre estados, municípios, as 3 esferas de governo. Então, nós temos que levar em conta isso. E a pergunta é como é que a gente sai dessa situação que nós estamos vivendo. Aí eu tenho brincado muito com os meus alunos nessa discussão entre necessidade, demanda e oferta. Necessidade é uma coisa que a gente sabe o que é. Aquele primeiro slide que o Medina mostrou é todo ele necessidade. Pega a história natural da doença e coloca o que é que acontece em cada fase da história natural da doença e propõe uma estrutura para atender isso. Olha, precisa de tantas unidades de hemodiálise, precisa de tantos transplantes, precisa de tal estrutura para atender, precisa de uma oferta para atender uma demanda, uma necessidade, né? Por outro lado, nós temos a questão da demanda. A questão da demanda, há 40 anos atrás, a gente não dava bola para ela, simplesmente. Os médicos não davam, a medicina não dava bola para a demanda. Pessoal, a demanda é uma coisa que eles querem, não a que eles precisam. Então, deixa eles quererem. Lógico que, com o aumento da tecnologia, a relação entre necessidade e demanda foi ficando muito mais complexa de ser resolvida. E mesmo porque, de repente, o que nós chamávamos, por exemplo, um exemplo, de cirurgia estética, passou a ser necessidade. Por quê? Porque há uma relação entre a estética e a nossa cabeça. E nós também começamos a valorizar a saúde mental de uma forma diferente do que nós valorizávamos. E, de repente, um monte de demanda virou necessidade. E, de repente, nós começamos a falar em humanização. O que é humanização? O que é escuta? Tudo isso significa que tem muita demanda que está sendo transformada em necessidade. Então, de repente, nós temos que mudar a organização do sistema de saúde para conseguir fazer com que ele atenda às tais das demandas. E, de repente, demanda virou necessidade. Então, nós temos que repensar o nosso sistema assistencial. E não tem como fazer isso se eu não tiver estruturado a atenção primária. Por quê? Porque o custo disso é impossível de ser encontrado. Então, com esse custo da assistência à saúde, sem estruturar a porta de entrada do sistema, nós não vamos ter como organizar o sistema. Então, é fundamental criar uma porta de entrada
e fazer com que essa porta de entrada tenha uma capacidade de escuta que consiga me identificar aquilo que vai ter que acessar o secundário e o terciário. Que quando entra no secundário e no terciário, você vai ter uma explosão de custo. E aí a explosão de custo, ela tem que responder a uma série de questões voltadas para aumentar a eficiência do sistema. Então, a gente tem que entender que sem atenção primária e sem linhas de cuidado, sem ordenar primeiro isso, depois aquilo, depois aquele outro, nós não vamos ter como melhorar a questão do acesso e a questão dos resultados. Não adianta a gente ficar falando, olha, assistência centrada no paciente, olha, vamos remunerar com base em valor, se a gente não conseguir resolver a questão da atenção primária. E o que é a questão da atenção primária? É uma readequação entre a oferta de serviços e a demanda da população. E aí, quem resolveu melhor isso? Foram os ingleses. Como é que os ingleses resolveram isso? Conseguindo equacionar a relação entre o tamanho de população a ser atendida e uma estrutura chamada o General Practitioner e sua estrutura de assistência com base em 2, 3 mil pessoas. Eles conseguiram isso. Como é que eles chegaram nos 2, 3 mil habitantes? Deve ter tido um processo de acerto lá a partir de 1948. É o que nós temos que fazer aqui. Nós estamos na frente, por quê? Porque nós conseguimos montar um negócio chamado Estratégia da Saúde da Família. Lógico que a Estratégia da Saúde da Família tem problemas importantes de gestão. Por quê? Porque nós autarquizamos a atenção primária. Né? O sonho da gente era ter descentralizado a atenção, mas nós autarquizamos. A grande parte da atenção primária no Brasil hoje, ela está sendo feita com um modelo de atenção, de contratação privada. E esse modelo de atenção privada, de contratação privada, ele confunde o que com como. Veja, o município de São Paulo, 100% da atenção primária do município de São Paulo está sendo feito por organizações do terceiro setor. Agora, quem define o que deve ser feito? Deveria ser o município. Em boa parte das regiões da cidade, quem está definindo o que deve ser feito é a organização social. O que implica em não alcançar os objetivos. Quais são os objetivos? Ter uma atenção primária de alta resolutividade com um modelo de acesso ao secundário e terciário. Se não tiver um modelo de acesso ao secundário e terciário, a resolutividade cai. A efetividade do sistema cai. Então, isso não está garantido no município de São Paulo. Nós temos visto muita confusão no município de São Paulo, um modelo que não é ruim. Só que os modelos não são bons ou ruins, independente da forma como nós executamos esses modelos. Então, o que nós temos hoje é um problema de execução. O Estado brasileiro tem um problema de execução. O Estado brasileiro é ineficiente. Aí, mas isso é privatização, né? Que essa é outra discussão terrível. É privatização, estatização, não sei o quê. Veja, não se trata tanto de dizer se isto é estatização ou se isto é privatização. Se trata de buscar a efetividade do modelo. O que eu tenho que ter claro é que a definição da política tem que ser do Estado. A execução da política, não necessariamente. Então, quero entender que gestão é a capacidade de mobilizar recursos para atingir objetivos. E, nesse sentido, a mobilização de recursos pela administração pública é desastrosa. Como é que a administração pública compra? Através de licitação, 90 dias. Como é que ela contrata? Através de concurso, 2 anos, 1 ano, uma coisa dessa. Então, a capacidade de mobilização de recursos da administração estatal é ruim. Então, quando eu transfiro isso para a iniciativa privada, eu ganho eficiência. Porém, eu tenho que linkar o como ao quê.
Se quem define o que é a OS, nós nunca vamos alcançar os objetivos que nós estamos buscando. Agora, não adianta falar, esse sistema não serve, nós vamos ter que reestatizar. Ou ficar falando bobagem. Qual é uma bobagem muito falada? Vamos fazer um PCCS que a gente resolve o problema dos médicos. Ter uma carreira pública para médicos no Brasil. Isso não é solução, com certeza. Ter uma carreira pública, nós criaríamos mais um buraco sem fundo de custos, que seria impagável. Por quê? Porque carreira, em qualquer organização, eu trabalhei com carreira, cargos e carreira no Hospital Sírio-Libanês, lá é o único lugar que eu vivi até hoje que eu tive a oportunidade de montar um PCCS. A carreira é uma ferramenta local, não é uma ferramenta que dê para trabalhar sem ignorar diferenças regionais. Então, nós temos que entender essas coisas para não ficar falando de mágicas que não resolvem o problema. Então, nós temos que melhorar a eficiência alocativa, temos que melhorar nossas respostas e temos que pensar no quê? Temos que pensar numa oferta que responde primariamente às questões de demanda e, secundariamente, às questões de acesso ao secundário e ao terciário. Nosso modelo de atenção à saúde está falhando nisso. Então, como é que faz para fazer isso? Quando eu estava no Sírio-Libanês, uma das coisas que nós decidimos em relação à assistência médica privada, uma das coisas que nós decidimos é que a assistência médica privada que eu contratava para os meus servidores, para os meus colaboradores, está ficando muito cara. Como é que faz para resolver o problema da assistência médica dos colaboradores do Sírio-Libanês? Vamos ordenar, vamos criar uma atenção primária aqui para atender os trabalhadores do Sírio-Libanês. Como é que faz para fazer isso? Não é assim. Tem que ter um plano, um projeto. Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós estruturamos um ambulatório de atenção primária. Juntamos uma coisa que também é uma coisa ininteligível, né? Todo mundo gasta dinheiro fazendo um plano para assistência ao trabalhador, aquele conjunto de regras, né? NR7, NR18, PCMSO, etc. Tem aí um conjunto de gastos que são obrigatórios por lei sobre a saúde do trabalhador. Qual é o resultado desse conjunto legal da saúde do trabalhador para a saúde do trabalhador? Zero, nenhum. Né? Então, vamos juntar a saúde do trabalhador com a saúde do colaborador. Então, primeira coisa, nós fizemos a junção dessas duas alternativas. E criamos um plano único. Agora, um plano único que tem uma porta única, que é a atenção primária. Agora, e aí o trabalhador, o colaborador do Sírio, que vai para a atenção primária, por que ele vai ir para a atenção primária através do caminho que eu estou oferecendo a ele e não através do livrinho? Então, nós tivemos que fazer uma proposta. E fizemos uma proposta. Olha, todo mundo que aceitar entrar no sistema de saúde através do caminho que o hospital oferece, quando tiver uma doença grave, vai ser tratada no hospital. Caso contrário, vai ser tratada na rede. Então, quem tiver câncer, vai ser tratado no hospital. Quem tiver um problema de uma cirurgia ortopédica de grande porte, cirurgia cardíaca, vai ser tratado no hospital. E nós descobrimos que tratar essas coisas muito complexas no Sírio-Libanês era sempre mais barato do que tratar na rede. Por quê? Porque tinha idas e vindas. Então, nós estávamos fazendo a coisa mais eficiente, além de tudo. E o que aconteceu a hora que a gente conseguiu desenhar um sistema que parava em pé? Os colaboradores aderiram. E aquilo se transformou num produto que o Sírio passou a vender. Eu não sei como é que está hoje, né? Mas nós passamos a vender. Vendemos para o Votorantim, vendemos para o Santander. Por quê? Porque é um negócio que para em pé. Ou seja, você faz uma boa atenção primária e essa boa atenção primária, ela tem resolutividade e ela tem um modelo de acesso regulado ao secundário e ao terciário. Esta parece um milagre. Não é um milagre, é possível fazer isso. Só que você tem que pôr as condições
necessárias para dar esse tipo de resposta. Então, foi basicamente isso que nós fizemos lá atrás. Eu acho que é isso que nós temos que fazer hoje. No público, no SUS, nós temos que conseguir expandir a atenção primária para pelo menos 90% da população. Hoje nós estamos em 60%, número 1. Número 2, nós temos que mudar a relação que nós temos com os contratantes de pessoal, que são as organizações, as ONGs. No Brasil inteiro, desses 60% de estrutura que nós temos de atenção primária, 90% é não pública, é não estatal. Agora, esse 90% não estatal tem esse problema de definir o que e o como, que eu já mencionei. Nós temos que mudar isso. Como é que faz para mudar isso? Tem que ter políticas que comecem em Brasília e que passem pelos estados e municípios. Olha, a responsabilidade do município é definir o quê. O como quem vai fazer é o prestador de serviço, que tem que ser transformado num prestador de serviço. Vocês aqui no hospital contratam um serviço de limpeza. Quem faz a limpeza? O serviço contratado. Quem define quantas vezes limpa, como limpa, qual é o desinfetante que vai usar, são vocês. Então, não é um negócio tão do outro mundo essa relação entre o como e o que. E é fundamental que ela seja adequadamente estabelecida. E com isso você está dizendo, olha, se vai limpar 2 vezes por dia, precisa ter tal equipe. Se vai usar uma forma automatizada de limpar, ou se vai usar uma forma operacional manual, vai ter outra fórmula. Então, os comos fazem diferença, dependendo de como os OQs forem fixados. Não é uma coisa solta. Então, gestão é isso. Nós temos que aprender a fazer essa gestão. Então, na atenção primária, nós temos que, do SUS, temos que repensar isso. Tem que aumentar a oferta e tem que mudar a estrutura. Lógico, esse mudar a estrutura, o Mais Médicos, por exemplo, que está aí, o novo Mais Médicos, tem tudo a ver. Eu tenho que mudar a questão da resolutividade do médico que fica na atenção primária. Esse médico tem que ter acesso à tecnologia. Esse médico, que geralmente é um recém-formado, ele tem que ter acesso a apoio. Por quê? Porque ele está sozinho. Uma parte desses médicos que vão ficar na periferia, eles vão estar sozinhos. E isso é ruim, ficar sozinho. Então, como é que ele vai ter? Bom, hoje nós temos a telemedicina. A telemedicina é um instrumento importante para não deixar esse cara ficar sozinho. Então, tem um conjunto que aparentemente está sendo trabalhado pelo Ministério da Saúde para criar as condições mínimas para a gente conseguir estruturar uma melhor atenção primária. Agora, tem 23% da população que está na iniciativa privada. Como é que faz? Nós vamos ficar discutindo esse negócio da sinistralidade até quando? E como é que você fica com o fato de que a sinistralidade é 4 vezes o IPCA? Não tem explicação para a sinistralidade ser 4 vezes o IPCA. Então, a gente precisa intervir nesse processo. Então, nós temos que repensar a questão de como nós vamos fazer um equilíbrio entre a atenção primária e as necessidades, e aí é necessidade mesmo, do sistema do ponto de vista da assistência de média e alta complexidade. Isso vai exigir que as empresas que fazem, as operadoras, o que é uma operadora? Hoje a operadora é um órgão que faz a relação entre um prestador de serviços e quem compra serviço. Quem compra serviço, quem é? 70% desses 23% de brasileiros que têm plano de saúde, tem plano de saúde coletivo, que é um benefício oferecido pela empresa. 70%. Quem é que compra esse 70%? É o RH das indústrias. No que o RH pensa? Ele pensa em qualquer coisa que ele pense que é benefício, mas ele não pensa em saúde. Então, isso não tem solução se continuar desse jeito.
E qual é a única solução que as empresas que compram assistência à saúde estão vendo para o crescimento da sinistralidade? Downgrade. E fica caro, vai para o mais barato. Fica caro, vai para o mais barato. Fica caro, vai para o mais barato. Não tem fim isso. Sempre tem alguém dando um jeito de ficar mais barato e pior. Então, nós temos que pensar nisso. Como é que a gente vai fazer para mostrar para esses 70% de compradores de assistência médica privada que eles têm que pensar num outro modelo de assistência à saúde? Como é que a Kaiser Corporation conseguiu fazer isso? Porque nos Estados Unidos não tem o mesmo problema. Na década de 90, nos Estados Unidos, na década de 90, eles viveram o que nós estamos vivendo hoje. E é daí que veio o Managed Care, que veio um conjunto de ferramentas para reestruturar o processo de atenção à saúde nos Estados Unidos. Qual era o grande problema que eles tinham? Eles não tinham como montar bases georreferenciadas como os ingleses. Eles criaram algumas alternativas. Essas alternativas nós precisamos começar a pensar aqui no Brasil. A alternativa de como oferecer atenção primária quando eu não tenho volume de pessoas para atender. Então, tem alternativas? Não são fáceis, mas tem alternativas, não é? Que podem ser utilizadas. Então, temos que criar isso na iniciativa privada se a gente quiser aumentar a possibilidade de continuar contando com a iniciativa privada. Então, tem um conjunto de ideias que nós temos que discutir com a sociedade, e aí a sociedade é a dependente do SUS e a dependente da assistência médica privada, para levar alternativas para olhar para essa relação entre demanda, necessidade e oferta. O grande problema é que existe risco nessa mudança. Quando eu estou falando em atender demanda, eu estou falando de algo que eu não consigo planejar, porque a demanda não está na minha mão. Quando eu falo em necessidade, é o quadro do professor aqui. Ele sabe quantos renais crônicos vão entrar, quantos vão sair, quantos vão morrer. Eu consigo olhar para a necessidade e consigo montar uma estrutura de atenção da necessidade. A demanda, não. Demanda, eu não sei o que vai acontecer. O pior que pode acontecer é os clientes gostarem, que aí explode. Né? Eu tenho que fazer uma coisa que as pessoas não gostem? Certamente não é por aí. Né? Mas eu tenho dito que nós temos que parar de pensar tanto em necessidade e demanda e correr o risco de pensar em oferta. A oferta é um pouco a tradução dessa equação complexa que eu estou tentando mostrar, e ela depende da nossa capacidade de definir quanto nós vamos, quanto em dinheiro, né, nós vamos apostar em alternativas. Bom, Medina, era isso, para a gente poder discutir um pouco, senão a gente não discute, só eu estou falando. Obrigado, Decina. Você mencionou bastante a questão da saúde da saúde do colaborador, e você praticamente descreveu o que nós estamos vivendo aqui agora no hospital, como nós já conversamos no passado, que teve a mesma situação aqui. O que está acontecendo agora é que existe uma verticalização da oferta de serviços. Então, a operadora, ela tem seus próprios hospitais, ela vende o seguro para a empresa, e depois ela gera a sinistralidade nos próprios hospitais onde o paciente é atendido, e aí ela leva a conta, depois de um ano, em função da sinistralidade, qualquer correção que tem que ser feita para manter o seguro-saúde dos funcionários. Agora, assim, a maior parte das empresas estão sendo submetidas a um acréscimo em torno de 50%, porque a sinistralidade aumentou bastante. Eu estou vendo assim, como já não tem mais plano individual. Daqui a pouco não vai ter mais plano empresarial também, porque as empresas não conseguem sustentar principalmente as pequenas e médias empresas, sustentar esse tipo de aumento. E aí a operadora, o fornecedor de serviço, também não vai ter mais pacientes para atender. Isso vai, uma hora,
esgotando o sistema. É verdade se o mundo não mudasse. Como o mundo muda, não é verdade. Né? Quando a gente está falando nessa questão da sinistralidade, o que eu vejo é que nós vamos ter que ir nos adaptando. Qual é a principal adaptação? É ganhar competência. Ganhar competência é aumentar a eficiência. Aumentar a eficiência é entender melhor o meu negócio. Se nós não formos capazes de estruturar serviços de informação, que te dê informação em tempo real, em tempo contínuo, isso é verdade em relação à doença. A doença é o seu negócio, a doença, a saúde, enfim. Mas o que você tem que ter é a capacidade de enxergar o que está acontecendo com o universo dos seus futuros clientes. Como é que está indo a creatinina? Qual é a consequência da creatinina estar aumentando? O que vai acontecer com os transplantes? O que vai acontecer? Então, você tem uma boa visão disso. Você tem uma boa visão do seu negócio? Você sabe quais são os seus custos diretos e indiretos? Você sabe quais são os seus custos fixos? Quais são os seus custos variáveis? Você está administrando isso? E quando você olha, por exemplo, como é que se explica o sucesso da Happy Vida? O sucesso da Happy Vida é verticalização. Como é que explica o sucesso da Prevent Senior? O sucesso da Prevent Senior é verticalização. Né? A Prevent Senior montou um sistema no município de São Paulo em que ela tem uma oferta de leitos no município de São Paulo feito de um conjunto de não hospitais. Ela resolveu criar eu acho que aquilo foi tudo sem querer, porque eu já tive a oportunidade de, às vezes, conversar com pessoas da Prevent. A sensação que eu tenho é que foi um negócio meio montado. Mas o que é? Você põe 20 leitos aqui, 30 leitos ali, onde dá. E o back-office de tudo isso é único. Então, eu consegui economizar na gestão de recursos humanos, na questão de recursos materiais, nos sistemas de manutenção, tudo centralizado para uma rede de não hospitais que formam um hospital no município de São Paulo. Bom, ficou de pé. O que ficou de pé? A relação entre os custos fixos e os custos variáveis. Até que ponto eles sabem o que estão fazendo, eu não sei. Mas eu sei que a eficiência do sistema depende dessa capacidade de você montar respostas que caibam no seu orçamento. E aí você consegue vender planos mais baratos. Então, a questão da verticalização é uma resposta. Como é que a verticalização consegue conviver com Einstein, com Cílio? Porque também tem um espaço específico para uma parte dessas complexidades ser resolvida a partir de um casamento de complexidades tecnológicas. Então, eu preciso ter um excelente serviço de anatomia patológica. Tem em todo lugar? Não tem. Mas tem alguns lugares que tem. Né? Eu preciso ter um serviço excelente de cirurgia para enfrentar a questão da oncologia. Todo lugar tem? Não tem, mas tem alguns lugares que tem. Então, em alguns momentos, eu vou precisar de uma excelência. A excelência vai ter problemas com a tal da escala, dentro de uma visão comum de escala. Agora, eu posso criar um centro de transplante que resolva uma parte dos problemas de escala através de especialização, como vocês resolveram? Posso. Posso fazer um negócio que nem o ICESP? O ICESP é um negócio assim. Tem lá 6 aparelhos de radioterapia. Onde a maioria do país eu não consigo ter um aparelho de radioterapia. Então, eu criei uma escala lá para funcionar 24 horas a radioterapia do ICESP. Aí eu consigo usar IMRT, IGRT, toda a tecnologia disponível. Então, mas são arranjos que dependem da capacidade de você entender essas relações entre eficiência e efetividade. E, às vezes, a gente nem sabe o que significam as duas palavras. Né? Então, precisa aprender. Lúcio. Professor, bom dia. Obrigado pela presença aqui na nossa reunião.
Na fala inicial, o senhor tocou bastante sobre modelos de financiamento, né? E todas as reuniões que nós temos participado, tanto na esfera estadual quanto federal, parece que essa é uma questão que tem sido discutida há muito tempo e ninguém encontra uma saída para essa crise que é crônica e que se agravou mais recentemente, né? E o senhor, se entendi bem, defende um modelo de financiamento per capita. Minha pergunta em relação a isso, e trazendo a questão das demandas e das necessidades, né, considerando as diferenças geográficas brasileiras, que são as disparidades geográficas, né, esse modelo linear de distribuição per capita não poderia comprometer a necessidade e as demandas em lugares diferentes se o modelo for linear? Quanto mais burro for o sistema, menos capacidade de resolver ele vai ter, é óbvio. E se ele for linear, vai ser burro, né? Primeiro, como é que a gente vai melhorar o financiamento do sistema público de atenção à saúde? Tem saída? Para este Brasil, não tem. Tem Torre de Marfim? Não tem. Se a saúde não andar com a educação, não andar com o emprego, não andar com... não vai ter. Ou o Brasil melhora, ou não tem saída para a saúde. Não existe saúde, não existe saída para um sistema. Então, tudo caminha meio junto e meio separado. É a realidade. Então, nós temos que ver se a metade da população brasileira entende o que o Haddad está falando, a outra metade o que o cara, o Bob Fields Jr. está falando lá no Banco Central. Enfim, temos que ver se isso se encaixa, porque senão o Brasil não vai para frente. O Brasil precisa ir para frente para a gente conseguir minimamente pensar no problema da saúde. Por que caiu o financiamento da saúde nos últimos 8, 10 anos? Caiu porque não tinha recurso. Nós passamos uma crise, incompetência nossa, e diminuiu o financiamento federal, que é o maior financiador de todos os negócios que temos no Brasil. Aumentou a taxa de juros, enfim, bobagem, né? Temos que melhorar. O financiamento do SUS depende da melhoria da capacidade do Estado brasileiro gerar recursos para serem aplicados na melhoria das condições de vida dos brasileiros. E esse é um problema. Temos que resolver isso. O outro problema é da microgestão, que é o que nós estamos discutindo. Essa microgestão depende do quê? Depende da nossa capacidade de montar sistemas que estejam nesse caminho que nós estamos percorrendo e aumentem a eficiência desse caminho. Então, nós vamos ter que aprender a informatizar. Nossos sistemas de atenção à saúde são fracamente informatizados. Quantos hospitais com prontuário eletrônico do paciente existem no Brasil? Provavelmente seja algo próximo de 500. Por que eu acho que são próximos de 500? Nós temos hoje cerca de 300 hospitais com aquele sistema de acreditação da ONA, da Joint Commission, da canadense, não sei o que, tem uns 300. Esses não têm saída, eles têm que ter PEP. É uma coisa boa isso, né? Embora não vá dizer que, olha, a certificação é o caminho. Não, não é. Está aí, né? Mas o fato é que nesses hospitais tem prontuário eletrônico do paciente. Nesses hospitais existe um conjunto de dados que é inescapável. Entra também a questão de saber o que é custo fixo e o que é custo variável, né? Então, estou imaginando que, se tem 300 na situação, tem uns 200 que não informatizaram, que não se acreditaram, mas que devem ter alguma coisa melhor. Mas não tem mais de 500 com prontuário eletrônico do paciente. Como é que dá para fazer gestão clínica sem prontuário eletrônico? Não dá. Eu acho que não dá. Hoje em dia não dá. Dava para fazer há 20 anos atrás? Dava. Mas é o que tínhamos. Mas hoje, com o acesso à tecnologia da informação que nós temos, desculpa, as transformações pelas quais o mundo passou nos últimos
30, 40 anos. Por conta da informatização, fantástica. A informatização mudou a forma da gestão interferir no processo assistencial. Assim, longe de qualquer dúvida, essa foi uma transformação fantástica. Veja, a atividade que nós chamamos de regulação, a regulação, ela nasce da saída do estado do fazer e da transferência do fazer para a iniciativa privada. Até década de 70, quem fazia era o Estado. Quem fazia saneamento, quem fazia transporte, quem fazia comunicação, quem fazia tudo era o Estado. O Estado saiu do fazer. E aí teve que criar essa função, que não existia essa função. Regulação. O que é a regulação? A regulação olha para verificar se o que o privado está fazendo por contratação do Estado está sendo entregue. Por quê? Porque é fundamental para construir bem-estar social. Então, a regulação é uma função nova do Estado moderno que nasceu em função dessa relação nova do Estado com o privado. Por que aconteceu isso? Pela perda da capacidade de entregar o que estava sendo entregue por um Estado que não consegue se informatizar. Por que não consegue se informatizar? Pela sua incapacidade de mobilizar recursos. Então, essa é uma transformação importante que aconteceu no mundo. E, às vezes, a gente fica assim, estupefacto, né? Olha, isso aqui está muito estatizado, ou o contrário, né? Isso aqui precisa ser privatizado. Então, como é que faz para pensar esse tipo de coisa? Nós precisamos aprender e discutir, precisamos conversar. Eu acho que isso que está faltando hoje. Mas eu acho que esse caminho é um caminho sem volta. Ou a gente aprende como é que ele vai funcionar, ou a gente vai ficar de susto em susto tentando entender o que está acontecendo na nossa realidade hoje. O Maurício Zanola é professor em Marília. Maurício, bom dia, Maurício. Está sem som, Maurício. Bom dia a todos, bom dia, Gonçalo. Eu acho que você viveu aqui um pouco com a gente durante um período, né? E essa preocupação que nós temos da questão da atenção primária. Então, semana que vem, eles me convidaram para discutir isso, mas eu queria ouvir qual é a sua... Como fazer... Como fazer para melhorar a formação desse pessoal? Porque a gente sabe que hoje, lá na atenção primária, na estratégia de saúde da família, a sua grande maioria são pessoas recém-formadas, muitos porque não entraram no exame de residência e vão ficar lá muito temporariamente. Mas como fazer que, pelo menos esse pessoal, mesmo que seja temporariamente, a gente possa capacitá-los, né, para que eles possam atuar melhor na atenção primária, conversar mais com as especialidades. Quer dizer, eu acho que a gente não conversa qual é a demanda, por exemplo, da nefrologia na atenção básica. A gente sabe dizer, eu acho que existe um roubo das especialidades nos currículos. O Venturelli, que você também conheceu, sempre falava isso, para a gente não tomar cuidado com que as especialidades mais empoderadas tomem conta dos currículos. Qual é a sua visão a respeito disso? Bom, primeiro, um prazer. Tenho saudades dos tempos que ia para Marília, né, Maurício? Até porque eram tempos menos complicados, né? Sim. Parece que tudo piora. A gente só envelhece, né? E fica meio incapaz, né? Quer dizer, o processo de envelhecimento é basicamente esse: se adaptar às nossas incapacidades e às dificuldades que o entorno da gente traz, né? Veja, a pergunta que você traz não é uma pergunta nova. Sim. Quem tem idade aqui que estão comigo, tem pouca gente com idade suficiente para lembrar que há 30 anos a gente falava a mesma coisa. Sim. Esses
estão tudo mal formados, vão para a rede, não sabem fazer nada. Né? Era a mesma coisa, a gente falava a mesma coisa. Né? Eu lembro das discussões que eu tive por aí sobre internato rural. Como você vai soltar o cara lá sozinho? Quem vai fazer? Quem vai ser o preceptor? Quem vai... Veja, nós vamos piorar esse problema agora. Nós vamos formar daqui a pouco 30 mil médicos por ano. Precisa. Não tenho dúvida de que precisa. E não dá para conviver com essa falta de médico e com o custo do médico hoje. Isso significa dizer que a médio prazo, dado o aumento do número de médicos, o custo do médico vai cair bastante. Eu gosto de lembrar sempre, quando eu visitei o sistema de saúde de Barcelona, aí você vai lá na periferia de Barcelona, tem lá um médico generalista. Quanto ganha o médico generalista na periferia de Barcelona? 5 mil euros. Ganhava quando eu fui. E aí tem enfermeira. Quanto ganha a enfermeira no sistema de saúde, da atenção primária lá de Barcelona? 3.500 euros. Quanto ganha um médico que trabalha aqui no Grajaú, contratado pelo Hospital Sírio-Libanês por 40 horas de trabalho semanal? 30 mil. Quanto ganha a enfermeira? 3 mil. O que está errado, o que está certo? Eu não vou responder. Mas o SUS não consegue pagar 30 mil para médico onde ele tiver que estar. Então, esse aumento da formação faz parte de um reequilíbrio desse modelo de atenção à saúde que nós temos, que é dominado pela lei do ato médico aqui no Brasil. E que não é tão diferente assim na Europa. Agora, qual é a saída para o problema da formação? Eu não acho fácil. Porque essa coisa de dar soluções, eu estou aqui hoje na posição de dar soluções. Então, fica meio tranquilo, né? Eu não vim aqui trazer problemas, eu vim aqui trazer soluções. Qual é a solução? Eu acho que a solução está em que, primeiro, o que está feito, nós podemos até melhorar. Ou seja, as escolas de medicina que deixaram ser, que foram licenciadas, que algumas têm uma relação ruim com os seus hospitais escola, com a sua rede escola, etc. A saída vai ser nós termos no serviço uma estrutura capaz de recondicionar esses profissionais, porque eu não acho que só médico precisa ser recondicionado. As enfermeiras vão precisar, os dentistas vão precisar, os psicólogos, todos vão precisar. Então, nós temos que transformar as nossas organizações de saúde, os nossos equipes de saúde da família, em uma estrutura que, de certa forma, foi pensada assim. Então, a estratégia de saúde da família, ela deve dedicar pelo menos um período por semana ao trabalho de aprendizagem da equipe. Como é que nós vamos fazer para fazer essa aprendizagem? Vai ser através de métodos à distância? Vai ser local? Podemos fazer associações com a Faculdade de Medicina de Marília para conseguir... Eu acho que tem um monte de soluções. Nenhuma é absolutamente boa, mas nós vamos ter que trabalhar nisso. A resposta é transformar as nossas organizações em organizações que tenham capacidade de aprender. E aí, o construtivismo, eu acho que é fantástico. Nesse sentido, ter um facilitador trabalhando com várias equipes de saúde da família, no sentido de produzir conhecimento que seja adequado para o tipo de resposta à prevalência de doenças da região que eles têm que dar, eu acho que é um caminho que nós vamos ter que aprender a trilhar. A estratégia da saúde da família foi pensada assim. Nós é que deixamos que isso se perdesse. Nós temos que recuperar isso. Né? Recuperar o pedaço aprendizagem no serviço. O Bruno
jovem, que ele está aqui no Hospital do Rim desde o primeiro ano de escola, de formação aqui na Escola de Medicina. Ele fez a mentoria aqui, depois ficou um ano em Harvard fazendo pesquisa, e agora ele está fazendo residência no PROASA, como o Dr. Vecina fez. Bruno. Tudo bem, professor? Sempre muito bom ouvir o senhor. Eu tenho duas perguntas, uma mais em nível local, outra em nível um pouco mais abrangente. De fato, a gente precisa de toda essa reformulação política, mas a gente sabe que isso demora muito tempo. Pensando como estrutura de Hospital do Rim, como que o hospital pode se adequar melhor a este novo modelo de pagamento? Seria visando o que a gente está falando bastante de medicina de valor, de VBHC, como que seria esse caminho? E a segunda pergunta, agora mais em nível nacional, teve uma palestra sua do CONAP que a gente estava discutindo como que seriam os rumos da saúde no novo governo. Como que a gente consegue falar de transplante, que é algo altamente especializado, quando a gente está tendo problema com vacina, fome, que são problemas que a gente acreditava ter resolvido e que a gente ainda não conseguiu resolver? Considerando que o dinheiro é finito e a gente tem que saber distribuir da melhor forma. Pode responder só a segunda. A outra depois você conversa comigo. Veja, a primeira pergunta, a gente precisa entender o que é VBHC, né? Quer dizer, o que é valor? Valor é o resultado da multiplicação entre o que eu alcancei de resultado, a expectativa do meu cliente, o que ele quer, dividido pelo custo. Isto multiplicado pela pertinência, que na fórmula do Porter é 0 ou 1. Então, se for pertinente, é 1. Se não for pertinente, é 0. Então, tudo isso aqui multiplicado por 0 é 0. Certo? Então, nós não entendemos essa fórmula do valor do Porter até hoje. Nós temos que aprender primeiro a entender essa fórmula do valor. Não interessa o que seja se não for pertinente. Então, a segunda pergunta, ela responde às questões das pertinências. Nós temos que aprender o que é que nós vamos fazer com as necessidades que existem que nós temos que atender. Por exemplo, a questão da tecnologia. Nós temos que repensar a estrutura de oferta de serviços de saúde no Brasil. Eu gosto muito, eu já falei isso com o Medina, de olhar para a hemodiálise. A hemodiálise é uma área que ela se resolveu se resolvendo. Por quê? Porque se não tem hemodiálise, as pessoas morrem. Se eu aumentar a oferta de hemodiálise sem ter demanda, sem ter necessidade, eu vou criar ineficiência. Então, eu tenho um arranjo que foi meio ajustado por Ourives, em que a oferta ela nunca supera a demanda. Até na iniciativa privada existe, provavelmente, uma ineficiência, né, na expectativa de. Mas a iniciativa privada tem uma capacidade muito rápida de se acertar. Eu posso ter uma sobra de custo fixo, máquina, mas eu jamais vou ter uma sobra de custo variável, gentes, pensando em gente aqui como um custo variável, que normalmente a gente considera um custo fixo. Mas eu tenho capacidade de rapidamente preencher, criar uma vaga nova na hemodiálise no setor privado não é tão difícil quanto no público. Se bem que 85% das unidades de hemodiálise são geridas por entes privados, só 15% são estatais mesmo, né? Até onde eu sei isso, tá certo? Mas o fato é que a necessidade de vagas de hemodiálise no Brasil meio que foram acertadas ao longo do tempo. Então, tem 400 municípios dos 5.700 que têm unidade de hemodiálise. Certamente, hospitais, nesses 5.700 municípios, tem muitos desses municípios que têm hospitais, que não precisariam ter hospitais, né? Então, nós temos que melhorar a nossa capacidade de estruturar a nossa rede. Isso significa que vamos dar uma resposta melhor para a sua segunda pergunta? Provavelmente não.
mas nós estaremos no caminho, coisa que hoje não estamos. Professora Janine e professor Hélio. Bom dia para todos e todas, professor Vecina, é sempre um prazer, eu sou diretora da Escola Paulista de Enfermagem aqui da Unifesp, e tive o prazer de trabalhar de alguma forma com o senhor na gestão do Serra durante 7 anos. Então, a gente tem aí uma longa estrada de gestão. Eu queria lhe dizer uma coisa interessante, sempre ouvi-lo é algo maravilhoso, porque o senhor tem uma noção de planejamento em saúde que poucos gestores do nosso país têm. O que eu gostaria de lhe dizer? Aqui na Escola da Enfermagem, nós estaremos investindo em 2024 num mestrado profissional em prática avançada de enfermagem. Quem é esta enfermeira que será o alvo da nossa formação? Aquela que tem residência. Então, nós vamos qualificá-la para ter uma autonomia, começando com o módulo da saúde da mulher. Essa é uma iniciativa da OMS, que vem lá da Inglaterra, tentando fazer algo que o senhor acabou de falar. Você precisa ter um investimento na formação de enfermeiros, né, que tenham resolutividade para que a gente consiga, de fato, não ter essa disparidade que o senhor acabou de falar. O médico ganha 30 mil, a enfermeira ganha 3, e o sistema não tem nenhuma resolutividade. Então, mas a gente sabe que enfrentará o Conselho Federal de Medicina de novo, porque esse é um assunto que, apesar das enfermeiras da saúde da mulher terem uma regulamentação muito forte, nós enfrentaremos de novo a corporação, porque há um entendimento equivocado de que saúde está centrado numa única profissão, de forma... isso é uma coisa muito brasileira, vamos dizer assim, ou da América Latina, talvez. E eu também gostaria de lhe dizer que uma outra questão que na outra semana discutimos muito aqui, o senhor sabe bem o que é exatamente a linha de cuidado, né, professor? A linha de cuidado não funciona no nosso país. Nós não conseguimos fazer com que a atenção básica, que está absolutamente depauperada, dê conta desta linha, desse contato. Assim, eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso. A gente o tempo foi curto na semana passada, eu queria só uma pitadinha aí da sua experiência em linha de cuidado. Bom, professora Janine, é um prazer estar aqui com a senhora, relembrar os bons tempos do Ministério. Veja, eu acho que essa questão do aumento da autonomia dos outros profissionais frente à lei do ato médico é necessária, não tem outra saída. E não é só porque nós temos falta de médico, eu acho que cada profissional que nós temos na saúde, ele tem um espaço para ter uma participação mais importante no cuidado aos nossos pacientes. Veja, nós temos uma tarefa pela frente, que é trabalhar com essa carga de doenças, das doenças crônico-degenerativas, doenças não transmissíveis, que é extremamente importante de ser enfrentada e que o médico não vai conseguir enfrentar. Quer dizer, essa questão das linhas de cuidado tem tudo a ver com uma nova forma de abordagem de como nós vamos enfrentar a obesidade, a hipertensão, diabetes, câncer, né? Quer dizer, se eu não conseguir mudar minimamente que seja o estilo de vida das pessoas com as quais o sistema de saúde se relaciona, nós não vamos conseguir enfrentar essa carga de doenças, né? Pensar na questão da obesidade, quer dizer, hoje 30% dos brasileiros são obesos, 60%, 70% têm sobrepeso. Como é que enfrenta essa carga de doenças com a relação que existe entre obesidade, diabetes, hipertensão e câncer? Hoje nós aprendemos cada vez mais sobre a importância da obesidade na determinação dos resultados dessa relação entre essas doenças. Nós temos que conseguir convencer os nossos pacientes a adotar um jeito diferente de viver. Como é que adota esse jeito diferente de viver? Nós temos que pensar no que tem sido chamado de plano terapêutico singular. O que é um plano terapêutico singular? É algo que eu vou propor para o meu paciente, mas que o meu paciente tem que aceitar. Então, eu tenho que falar, olha, você precisa fazer exercício. Ele fala, eu não tenho tempo. Aí eu falo assim, vamos ver sua agenda. Você precisa se alimentar melhor.
O que é se alimentar melhor? É isso, aquilo, aquele outro. Vamos ver como é que você tem acesso a alimento. Então, criar um plano terapêutico singular significa criar uma cumplicidade com o paciente, onde eu não sou mais quem diz o que vai fazer. Eu participo da construção da efetividade daquilo que vai fazer. Então, isso vai exigir um posicionamento dos profissionais que atuam na atenção primária diferente de tudo que nós vimos até hoje. O futuro depende do envolvimento de todos os profissionais num novo projeto de atenção à saúde. Hoje, alguns países, poucos, estão começando a tentar modelos que está fazendo a Holanda, por exemplo, que criou estruturas específicas para enfrentar a obesidade, formada por médico, nutricionista e fisioterapeuta. Podia ser o professor de educação física. Mas a questão é mudar comportamentos. E se eu não mudar comportamentos, eu não vou resolver o problema da obesidade. A obesidade vai se beneficiar dessas novas drogas que estão sendo introduzidas? A obesidade vai se beneficiar, mas nós temos que entender que se eu parar de utilizar essas novas drogas, o cara engorda de novo. E não é porque o gordo é sacana, é porque é uma doença. E eu tenho que entender como é que é a dinâmica dessa doença, para impedir que ele se transforme num hipertenso e que depois venha aqui ser cliente do Hospital do Rim. Então, eu acho que aí tem algumas descobertas, não invenções, que nós do setor saúde temos que aprender. Oficina, antes eu vou anunciar a reunião da semana que vem, depois pedir para o professor Arthur fazer o agradecimento para você, e depois... Essa reunião da próxima semana, quem vai falar é o Dr. Maurício Zanoli, é como melhorar a nefrologia na atenção primária de saúde, é o papel do matriciamento, estou convidado a assistir ou participar. E agradecer já ao Maurício estar presente e agradecer ao Maurício pela disponibilidade de fazer essa apresentação na próxima semana. Muito obrigado, Maurício. Eu queria passar para o professor Arthur. Vecino, muito obrigado mesmo pela sua... Deu para entender o que eu falei? Deu para entender. Agora deu para entender. Eu até entendi que a obesidade tem uma demanda para transformar em necessidade e depois tirar da necessidade. O professor Arthur. Bom, todo mundo viu. O Medina realmente é enciclopédico. Você conversa com ele, ele sabe tudo. E ele, além de tudo, ele tem uma linguagem muito elegante. Ele usa palavras muito precisas. Às vezes você fica pensando o que e como. E desde a época que eu convivi com ele lá na Anvisa, eu sempre admirei isso. E realmente nós precisamos dos vecinas para nos orientar aqui no Brasil. Eu acho que foi uma exposição muito boa, muito gostosa de seguir, que vai obrigar a gente a raciocinar um pouco, a pensar um pouco no problema. E eu queria agradecer, em nome da Fundação Oswaldo Ramos, do Hospital do Rim, e certamente de todos os que participaram dessa apresentação. Obrigado, Medina. Bom, muito obrigado a vocês pelo convite. É sempre prazeroso interagir e colocar ideias em discussão, né? E principalmente ideias tão controversas como essas que eu coloquei aqui, né? Muito obrigado. Obrigado.